verso 6 até o verso de número 10, e você vai ver aí que é um extrato bem pequeno, pelo seguinte, né? Nós já cobrimos aí os versos de 1 a 4, e de 6 a 10, aqui já faz parte, poderia ser tudo uma sessão só, tá? Mas quando a gente entrar na Macedônia, nós vamos entrar na Macedônia aí já pegando já Filipe também. Então vai ser uma sessão bem maior. Então, para a gente não perder algumas coisas importantes, eu preferi, então, estratificar aqui num pedacinho menor, tá bom? Então, a partir do verso de número 6 até o verso de número 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, ou melhor, tendo sido impedido de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. E ajude-nos, é isso. Depois que Paulo teve essa visão, nós nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse testemunho que nós temos aqui nas Escrituras, porque somos encorajados por eles, somos motivados, nos sentimos seguros porque vemos como foi o mover e o agir do Senhor. Muito obrigado por esses textos. Abre a nossa mente, o nosso coração aqui nesta manhã para que possamos entender a Tua palavra. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Coloca o mapa para nós aí. A gente vai seguindo na nossa viagem missionária com o apóstolo Paulo e os seus companheiros. Mas para a gente entender um pouquinho mais dessa segunda viagem, né, eu tenho apresentado aqui alguns mapas da primeira viagem. A gente já entendeu um pouquinho da primeira viagem, mas vamos ver aqui um pouquinho da segunda também. Tá meio tumultuado ali, porque não é tão simples a gente encontrar um mapa que seja claro, objetivo e que aborde tudo que a gente tem aí para falar, tá bom? Só para lembrar, tudo começou aqui, ó, no lado leste do mapa aqui, Antioquia da Síria, ok? Tudo começou ali, tá? E lembra que aqui também teve toda aquela problemática que nós tratamos no capítulo 15, onde foi o primeiro concílio da igreja, onde o cristianismo e o judaísmo deram primeiros passos para esse descolamento. Não totalmente, mas houve ali já um descolamento. Tá? Eles voltaram para ali, apresentaram a resposta, né, do concílio, e a proposta era que eles passassem aí em algumas cidades para poder, além de ver, né, como é que eles estavam, também apresentar o resultado do concílio. Então eles saíram lá de Antioquia, passaram pela Galácia, tá vendo lá, ó, Derbe, Icônio, tudo a região da Galácia, a região da Frígia também eles passaram. E o que eles fizeram ali? Primeiro, você vai ver ali que está margeando a Ásia, ok? Aquilo dali ficou conhecido como a Ásia Menor. Se você vê aqueles nomes lá, não sei se você consegue ver, são as igrejas que são tratadas lá no livro do Apocalipse. Lembra aquelas 7 igrejas do Apocalipse? Elas estão naquela região ali, ó, Filadélfia, Sardes, Tiatira e por aí vai. O que o apóstolo Paulo faz? Bom, eu quero entrar aqui, vamos entrar. O Espírito impediu, a gente vai ver isso aqui com mais detalhe. Ele sobe, então, e vai lá na Mísia, tá vendo lá em cima? Você consegue ver? Está lá Bitínia e ponto, chegando mais assim para a esquerda, está lá Mísia. Chegando ali na Mísia, o objetivo era o quê? Entrar na Bitínia. Não entrou. Eles se aportam no porto de Troade e atravessam o mar Egeu. Vai começar agora a segunda etapa do processo da viagem, né? Onde eles vão agora para a parte mais ocidental da coisa. Eles estão entrando agora na Macedônia.
Então, aqui vai haver um movimento muito grande. Essa região aqui é o que é conhecido para nós hoje como a Europa. Tá? Então, o evangelho vai começar a entrar na Europa agora e o apóstolo Paulo e a sua equipe vai fazer um trabalho ali maravilhoso. Deixa o mapa aí, só para a gente... Viu, Igor? Deixa ele aí, tá? Por enquanto. Que de vez em quando a gente vai citar e vai ser legal para você se localizar nesse processo aí. O objetivo inicial dessa viagem, que parte de Antioquia da Síria, está expresso no capítulo 15, no verso 36. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, a gente já viu esse texto, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde nós pregamos a palavra. Eu vou trazer, eu tenho um sinalizador que eu ganhei de um rapaz lá do Rio, que ele é muito poderoso, eu vou trazer da próxima vez. Ele é aquele laser que você, sabe, vai lá na Lua, já viu esse? Eu tenho um desse, gente. Que o pessoal ficando no jogo, botando no goleiro para atrapalhar, o cara me deu um negócio desse. Eu tenho um desse. Da próxima vez eu vou trazer ele. Então veja bem, o objetivo está aí. Algum tempo depois, voltemos para visitar em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como essas pessoas estão indo. E a palavra que Lucas usa aí, com essa ideia de ver como estar, ela na sua raiz traz a ideia de supervisão, epícopos, alguma coisa assim. Ela traz a ideia de uma supervisão pastoral. O que a proposta de Paulo é? Vamos passar nesses lugares e vamos, de fato, fazer uma supervisão pastoral. Vamos ver se eles estão, de fato, dentro da fé cristã, dentro da doutrina, como é que eles estão andando, se a gente precisa ensinar mais alguma coisa para eles. E vamos aproveitar essa viagem também e vamos divulgar nessas igrejas a decisão que foi tomada no concílio. Então, eles percorrem inicialmente essas regiões que a gente acabou de falar aqui, que é a região da Frígia, não é? Não sei se vai dar para você ver, a região da Frígia, tá vendo aqui, ó, e da Galácia. Tá vendo? Branquinho aqui, ó, onde está Icônio, Dérbio, região da Galácia, que é onde desenrola toda a carta aos Gálatas, e a região da Frígia, que vai margeando aqui a Ásia. Aqui está escondidinho o nome Ásia aqui, ó, tá vendo? Está escondidinho aqui, tá? Então ele vai passando por essa região. Mas Paulo era um homem ambicioso quando o assunto era a expansão do reino. Então ele não se contentou apenas em margear a Ásia. Ele tenta entrar. Então ele deve ter dito para a equipe dele: vamos entrar aí dentro? A gente já passou aqui nessas igrejas. Nossa missão é divulgar a palavra de Deus. Vamos entrar na Ásia, não é? Mas o texto diz que Paulo e seus companheiros viajaram então por essa região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar nessa província da Ásia. Por alguma razão, eles foram impedidos pelo próprio Deus de entrar naquela região. Quais são as razões, pastor? A gente não sabe. Existem especulações, porque essa região, na verdade, você observa, como eu falei aqui, ela não ficou desprovida do evangelho. Essas igrejas estão presentes lá no Apocalipse. E não só isso, essa região aqui foi uma área onde Pedro trabalhou. Então, as cartas de Pedro, que você vê lá no final da Bíblia, e a de João não tanto, mas as cartas de Pedro, elas são endereçadas a essas igrejas da Ásia Menor. Então não é uma região que ficou desprovida do evangelho, mas por alguma razão o Espírito Santo disse: não vai entrar. E eles então partem para frente. Eles foram então para aquela área lá mais para cima, mais ao norte daquele mapa ali. Chegaram a uma região chamada Mísia. O objetivo era entrar, então, na Bitínia, que você vê lá naquela cor que eu não sei qual é lá, ó. Bitínia e ponto. Tá certo? E ali visitar, então, algumas cidades daquela região. Mas o texto diz que quando eles chegaram à fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo também, e aí ele vai usar o termo Espírito de Jesus, ele os impediu. Então, eles contornaram a Mísia
e voltaram então para a cidade, para o porto de Troade. Agora eles estão às margens do mar Egeu. Mais uma vez, mesmo diante de um desejo legítimo, porque o desejo de entrar na Ásia é legítimo, é algo bom, o desejo de entrar na Bitínia é legítimo, é verdadeiro, é justo, mas Deus impede. Duas portas se fecharam naquele momento. Aí você vai imaginando a cabeça desses missionários, com o coração cheio de vontade de fazer a obra de Deus, cheio de desejos no coração que são verdadeiros, são bíblicos, vamos dizer assim, né? Mas eles são impedidos pelo próprio Senhor de entrar. Como o Senhor os impediu, como o Espírito Santo falou, também não é relatado para nós. Se foi uma visão, se foi algo que foi no coração, se foi uma revelação interna, como a gente chama, aquele coração que, naquele momento, o sujeito sente, olha, não é para ir, a gente quer, mas parece que não é. Não sei se você já sentiu isso. Mas as portas se fecharam, não é? E aqui tem uma lição muito interessante para nós, porque portas fechadas, e foi isso que veio na minha mente quando eu estava lendo isso e orando ao Senhor, portas fechadas nem sempre significa ausência de Deus, ou punição de Deus, ou provação de Deus, ou teste de Deus, ou mais, é Satanás que está fechando a porta. Os crentes gostam de falar isso, né? A gente tentou, pastor, mas Satanás não deixou. A gente tentou, pastor, mas Satanás fechou as portas. E nem sempre é isso. Portas fechadas pode ser apenas um redirecionamento de Deus para a sua vida. Às vezes as portas não estão se abrindo de um lado, não quer dizer que é Satanás, não quer dizer que você fez alguma coisa de errado, é simplesmente Deus redirecionando a sua vida. Isso é tão verdadeiro para você quanto indivíduo, para a sua família, como para a igreja. A igreja precisa estar em muita oração e muita intimidade com o Senhor para que ela entenda o hoje está enrolado, hein? Redirecionamento que Deus vai dando para o seu povo. Existe um movimento de Deus na igreja. E se a igreja não ora, se a igreja não está em intimidade com Deus, se a igreja não está perto daquilo que Deus está fazendo, ela não entende esses movimentos. E a igreja precisa estar em oração para entender isso. Igreja que não ora, igreja que não sabe a direção de Deus, gente, isso nos torna pessoas e igrejas obstinadas, que está sempre batendo numa tecla e Deus está mandando bater em outra. Já viu gente obstinada, como é que é? A vida íntima da igreja com o Senhor da igreja evita polos. O polo da inatividade, da indiferença, aquele polo do comodismo, onde a gente só vem à igreja. Isso também não é um grande movimento de Deus entre nós. E existe um outro polo a ser evitado, que é aquele polo de uma ousadia e de uma obstinação sem a aprovação do divino. Por isso a igreja precisa orar, a igreja precisa entender, nós precisamos entender que oração na igreja não é para cumprir protocolo, que oração na igreja não é um evento, é vitalidade. Você entende isso? É aí que a gente entra em conexão com o Senhor. É aí que a igreja entende, orando juntas. A igreja precisa orar junto. É pastor, são os líderes, são os liderados. Nós precisamos orar juntos, pelo mesmo propósito, pela mesma visão, para que todos, como igreja, entendam a direção que o Senhor vai dar. Porque senão, quando a gente entra com uma fala ou outra, cria um estresse, porque cada um está com a cabeça num lugar. E quando a gente está unido no mesmo propósito, na mesma visão, com o joelho no chão, a gente começa a entender para onde que Deus está nos levando enquanto igreja do Senhor. Então, quando Deus fecha a porta, 1, 2, 3, 10, sei lá quantas, nem sempre é uma punição e nem sempre é Satanás, às vezes até. Mas é Deus dizendo, meu filho, não vai para cá, vai para ali. Meu filho, por aqui tem um caminho melhor para você. Por aqui tem um caminho que às vezes até não vai ser nem tão bom para você, mas é bom para o reino. É bom para o Senhor, para o próprio Senhor. E Paulo, então, saindo da Mísia
com seus companheiros, eles descem para Troade, e em Troade, então, Paulo tem essa visão desse homem da Macedônia. E nessa visão, o homem macedônio pede ajuda. Pastor, como foi essa visão? Também não sei. Tem gente que diz, e eu vou explicar isso para vocês no verso 10, a razão desse pensamento é que essa visão poderia ser o seguinte: Paulo estava lá já meio cansado, não é? A gente viu que ele poderia estar um pouco adoentado aí no caminho, e naquele momento que João Marcos deixa ele já estava meio adoentado, e na verdade quem ele viu foi Lucas, que aparece agora aí, né? O escritor de Atos. E que Lucas seria esse homem da Macedônia, porque no verso 10, não é, a gente vai vendo aí que ele entra, e muitos pesquisadores entendem que Lucas era da Macedônia, principalmente da cidade de Filipos, e que poderia ter sido ele, não é? Mas o texto não deixa claro para a gente como foi essa aparição. Mas o texto deixa claro que eles entenderam que Deus havia fechado duas portas, mas que agora estava abrindo uma outra porta. Isso ficou claro para o apóstolo Paulo. E Paulo, então, não sabia, naquele momento, e talvez ele não tivesse essa ideia, mas a porta que Deus estava abrindo para ele ali era muito maior, era uma porta muito grande. Naquela época, quando a gente olha aqui agora, olha, você tem uma noção mais ou menos continental. Né? Você sabe que aqui é o lado oriental, ali a Europa, lá a Itália, lá aquela botinha lá, aquela coisa toda. Nós temos hoje, com o nosso conhecimento atual, nós temos uma visão mais ampla dos continentes. Mas naquela época não se pensava a nível continental, se pensava a nível imperial. Nós estamos dentro do Império Romano. E o Império Romano ele abarca tanto o Oriente quanto o Ocidente. Então, para Paulo, ele está dentro do mesmo lugar. Mas Deus sabe onde está colocando ele. E está abrindo uma porta muito maior, não é? Ele estava fazendo uma travessia agora de continente. Ele entra na Europa agora, um trabalho que vai ser magnífico. Um autor chamado John Stott, ele diz o seguinte sobre isso: com os conhecimentos históricos de hoje, sabendo que a Europa se tornou o primeiro continente cristão e que até recentemente ela era a base principal para o avanço missionário em direção ao resto do mundo, nós podemos ver como foi memorável esse progresso. Foi da Europa, disse John Stott, que no seu devido tempo o evangelho se espalhou pelos grandes continentes, a África, a Ásia, a América do Norte, a América Latina, Oceania, alcançando assim os confins do mundo. Olha só. Então a porta que estava sendo aberta ali era uma porta muito maior. E talvez naquele momento comece a fazer sentido para o apóstolo Paulo, né? Duas se fecharam, mas uma porta agora nova está se abrindo. E naquele momento, então, era esse o caminho que Deus estava dando àqueles missionários. Não era sobre eles, não era sobre a vontade deles, mas era sobre a direção que Deus estava dando ao andamento do evangelho. Lembra que tem uma proposta, é isso que nós precisamos entender como igreja, você precisa entender como pessoa. Existe um curso redentor, existe uma história da redenção em andamento. E isso tem a ver com os planos divinos, com a história do Senhor. E os agentes humanos que Deus usa nesse processo é a sua igreja, são os crentes, são os salvos. E esses crentes, esses salvos, e essa igreja, ela precisa entender que não é sobre indivíduos, não é sobre pessoas, mas sobre algo que é muito maior do que a nossa própria história aqui na Terra. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Por isso que a gente precisa ficar sempre atento a esse movimento do Senhor. Quem o Senhor está colocando na nossa frente? Qual é o público que Deus está trazendo para nós? Quem são as pessoas que Deus coloca na minha frente, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade? Quais são os relacionamentos que Deus está propondo para mim? Qual é o caminho de Deus para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, porque é sobre Deus e sobre a história da redenção e não a nossa própria história. Parece que ao longo dos anos nós nos tornamos muito egocêntricos. Não é? O que é egocêntrico? Né? Por que eu não uso egoísmo e uso egocêntrico? Porque o egocentrismo é justamente essa ideia em que nós estamos no centro da coisa. E nós cantamos músicas sobre isso.
E nós procuramos textos na Bíblia sobre isso. E muita gente tem se alimentado de pregações que exaltam esse tipo de pensamento, de crença, onde nós estamos como centro do universo e como se Deus estivesse rodeando ao nosso lado com o objetivo e com a função de nos servir. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma música num percurso que eu estava fazendo, né? E as músicas diziam muito sobre isso. Vem fazer isso em mim. Vem fazer isso. Vem desse jeito. Vem daquele jeito. Teve um que diz assim, vem me incendiar. Eu fiquei com medo, irmãos. Se vem me incendiar, é um espírito meio que incendiário, né? Vem me incendiar e vem me fazer. É como se Deus estivesse ali, a gente no centro, né? E Deus estivesse ali o tempo todo para servir, como se não houvesse uma vontade divina, uma história divina, um caminho divino, uma direção divina para a humanidade. E não é isso. A igreja, nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos entender por onde Deus nos faz passar e que tipo de direção Deus nos tem dado para que o Evangelho chegue aonde Ele quer que o Evangelho chegue naquele momento e naquele tempo. Não é? Então, Paulo entendeu a visão, compartilhou essa visão com seus companheiros e, entendida a vontade de Deus, eles atravessaram então o mar Egeu em direção à região da Macedônia. Alexandre o Grande era lá de cima da Macedônia. Ele desce aqui para essas cidades embaixo, conquista a Grécia e expande o seu império. Isso talvez 300 antes de Cristo, eu sou péssimo em data, mas alguma coisa assim, tá? Só que antes da gente atravessar o Egeu aí junto com eles, eu queria dar um destaquezinho para o verso 10. Coloca o verso 10 para nós aí, filhão. O verso 10 diz assim, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O que tem de diferente nesse texto? Tá? É justamente a recolocação da forma como o autor agora está se posicionando na narrativa. Ok? Até então, toda a narrativa ela está na terceira pessoa. Ele está contando uma história, não é? Como que alguém que está observando, coletou dados daquele material, né? Mas como ele estivesse fora dessa história. Agora, ele conta a narrativa a partir do verso 10, incluindo-se na própria história. Então, o texto passa a ser narrado agora na primeira pessoa. Isso é uma virada de chave no texto, tá certo? Então, o que você vê aqui? Provavelmente foi em Troade, exatamente nesse lugar que Paulo e Lucas se encontraram. Foi aqui que começou essa aliança desse médico que se tornou o médico amado do apóstolo Paulo com o missionário o apóstolo Paulo. Ele passa agora a seguir junto. É por isso que alguns teóricos vão dizer que Lucas provavelmente era um macedônio, que ele morava em Filipos, que ele estava ali naquele porto, talvez tenha ido ali até por um chamado médico mesmo, e ele se une agora ao missionário Paulo, e ali agora os dois passam então a caminhar. Então a narrativa agora passa por um período de primeira pessoa, né? Então é uma virada no texto. Dito isso, a gente vai caminhando com o texto. Na visão, o homem da Macedônia pedia que Paulo e sua equipe passasse por lá para ajudá-los. A ajuda que os missionários tinham para oferecer a uma só. Não é? Porque olha só o pedido, olha a conclusão que eles chegaram, concluindo que Deus nos tinha chamado para quê? Para lhes pregar o Evangelho. Olha só, tá certo? A ajuda que os missionários tinham para oferecer é uma só, o Evangelho. Lembra quando Pedro e João chegaram no capítulo 13, no pórtico do templo, tinha lá uma pessoa mendigando, não é? Com deficiência física, e pediram uma moeda, e ele disse, olha, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe ofereço. E é isso que eles tinham para oferecer agora, o Evangelho. E o Evangelho, essa ajuda poderosa, ela não é só uma grande ajuda, mas ela é a mais poderosa ajuda que a igreja pode oferecer à humanidade. Isso precisa ficar muito claro para nós. Como eu já disse aqui diversas vezes, inúmeras vezes, nós podemos e devemos fazer muitas coisas pela sociedade.
Graças a Deus, a nossa denominação é uma denominação que ela olha, ela tem um olhar social também para as pessoas. Nós tivemos presenças marcantes, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, quando se romperam as barragens de Brumadinho. Você lembra disso? Os batistas chegaram lá primeiro do que qualquer outro, quase que primeiro que o Corpo de Bombeiro. E quando os batistas chegaram em Brumadinho, pensou-se, como nós podemos ajudar? Como nós podemos pregar o evangelho aqui? Tudo já estava pronto e o governo, não, as instituições fazendo tudo o que tinha que fazer. Como que os batistas entraram ali e como que os batistas ajudaram? Bom, teve alguém que olhou e perguntou assim, poxa, esses caras, esses bombeiros, não é? Eles saem daqui, eles vão lá para o meio daquelas barragens, eles voltam todo sujo, esses caras não têm direito nem onde tomar banho. Quando toma banho, eles não podem voltar para casa porque o turno é muito grande. Então, como é que a gente vai ajudar isso aqui? Bom, teve-se uma sacada, vamos montar uma lavanderia aqui. Então, o bombeiro chegava lá na lavanderia dos batistas, certo? E chegava lá, deixava sua roupa toda suja, aquilo era lavado, passado, embrulhado, botava-se um material evangelístico, no dia seguinte ele voltava, recebia a roupa dele limpinha para ele começar o seu novo turno de trabalho. Isso, gente, saiu até nas redes de televisão. Você entende? Então nós temos um olhar social, não é negando isso de forma nenhuma. Só que aquilo que a igreja tem para oferecer à sociedade é muito mais poderoso do que uma cesta básica. É muito mais poderoso do que qualquer tipo de ação social. Então, a ajuda que Paulo vai levar agora não é ajuda financeira, não é ajuda material. Ele vai levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele não é só uma ajuda, mas ele é a ajuda mais poderosa. E eu gostaria de pensar com vocês aqui, de forma muito breve, algumas razões, pelo menos 3 razões, pelas quais o evangelho ele é realmente uma ajuda não só poderosa, mas como muito urgente na vida das pessoas. E a primeira razão é porque é uma ajuda que vem do céu, não vem da terra. O evangelho não é uma proposta humana. O evangelho não é uma invenção humana. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16, que o evangelho é poder de Deus. Ele vem do alto. Alguém já disse, eu não estou me lembrando quem, que seria impossível a um ser humano, ao homem, inventar uma história como a história de Jesus. Já pensou, Babará, nisso? Como é difícil inventar o evangelho? Imagina se alguém, como que poderia contar uma história dessa? Imagina que se o evangelho fosse ficção, eu li isso há pouco tempo, eu não estou me lembrando quem foi o autor, mas você imagina que o evangelho é algo tão divino que até para contar essa história é estranho. Até para você desmentir o evangelho é estranho, porque você imagina que você teria que dar crédito, se Jesus não morreu e ressuscitou, por exemplo, que é uma das partes do evangelho do Senhor Jesus Cristo, se Jesus não tivesse vivido, morrido, ressuscitado, você teria, o Império Romano teria que dar crédito a uma família de camponês, de carpinteiro, não é? De uma cidadezinha, de uma província do Império Romano, e dizer assim, esse pessoal enganou a gente. Imagina isso. Imagina que você ia ter que pegar pescadores, homens incultos, e dizer assim, homens semi-analfabetos, na idade de 18 a 23 anos, nos enganaram inventando uma história. É impossível inventar o evangelho, porque ele não é humano. O evangelho é poder de Deus, é algo que vem dos céus. Deus nos prometeu as palavras de salvação desde os primeiros momentos pós-queda. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Coloca para nós aí, irmão. Olha o que diz lá. Porém, inimizade entre você e a mulher. Isso foi pós-queda. O que Deus está mostrando? Olha, já tem uma solução. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá apenas o calcanhar. Isso nós chamamos de proto-evangelho. É o evangelho lá, as primeiras palavras dizendo, olha, nascerá alguém fruto de uma mulher, ok? E esse mesmo Satanás que causou esse rebuliço, o máximo que vai poder fazer a essa pessoa é um ferimento no seu calcanhar. Mas o poder dessa pessoa é tão grande, esse que vai nascer da mulher é tão grande o poder dele, que ele não tem poder só de ferir, mas de esmagar a cabeça.
de anular completamente as obras de Satanás. E Jesus se declara isso em João, dizendo: eu vim para desfazer as obras de Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. Então, todas as boas notícias contidas no Evangelho, ela vem direto de Deus para nós. Essa é a primeira razão porque o Evangelho é uma ajuda poderosa. O Evangelho não é humano, não é uma história inventada. Muita gente tentando ridicularizar a Bíblia fala: quem escreveu a Bíblia? Eu já ouvi uma vez o cara dizendo que foi um grupo de fazendeiros poderosos da época para controlar e escrever essa história. Mas para criar isso, gente, imagina, tenta você pensar se você teria condições de criar uma história dessa. Segundo aspecto do Evangelho, que diz por que ele é urgente, por que ele é poderoso. Primeiro, porque ele é de Deus. Segundo, porque ele é libertador. Ele é libertador em dois sentidos. Primeiro, que ele diz do nosso pecado. Você não pode ser liberto sem saber do que você está sendo liberto. Você já viu que quando alguém é enquadrado, né, na rua ou recebe a primeira coisa que você pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz? O Evangelho traz o conhecimento do nosso pecado. O Evangelho nos diz: você é pecador. O Evangelho, ele já diz para nós qual é o futuro se você continua no pecado. Então ele vai dizendo para nós um alerta muito grande sobre a própria condenação. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus ela é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então você percebe que Romanos, por exemplo, que é um dos livros que fala mais detalhadamente sobre o Evangelho, os 3 primeiros capítulos de Romano, o apóstolo Paulo dedica a falar da condição pecaminosa do ser humano e do destino eterno dele. Então o Evangelho é libertador por isso, porque no Evangelho nós entendemos que nós éramos escravos do pecado e que vivíamos destituídos da glória de Deus. Então o Evangelho ele é poderoso, ele é libertador primeiro, porque ele me mostra as cadeias, ele me mostra as algemas, ele me mostra onde eu estou no cenário espiritual da minha existência. Em segundo lugar, o Evangelho ele é libertador, porque no Evangelho ele nos mostra também o caminho para fora dessa escravidão. Não basta apenas a gente saber que nós estamos condenados, sabemos que estamos condenados, mas a pergunta é: como é que a gente sai dessa condenação? Então o Evangelho não só me mostra o meu problema, mas o Evangelho diz para mim também: olha, existe uma solução para esse problema. Quando Jesus foi a uma sinagoga, deram a ele a oportunidade de ler um trecho das Escrituras. Ele leu um texto de Isaías, que dizia sobre a missão dele aqui nessa vida, na terra, o tempo que ele passou aqui. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Evangelho é libertador nesses dois sentidos. Ele te mostra o problema e ele te mostra a solução. Então Jesus é a nossa libertação e o Evangelho é a anunciação disso. E é isso que Paulo vai levando para Macedônia. Em terceiro lugar e último, o Evangelho, primeiro, ele é poderoso e urgente porque ele vem de Deus. Segundo, porque ele é libertador. E terceiro, porque ele é transformador. Tem gente que sai da cadeia e continua a mesma coisa. Não é assim? Quantas pessoas entram e saem da cadeia? Quantas pessoas em saidinha de fim de ano saem para cometer crime? Então, só ser liberto talvez precise de algo mais. Então, o Evangelho também é transformador. Ele não só liberta, mas ele também transforma. Ninguém fica do mesmo jeito depois que aceita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você pode ver na Bíblia que Pedro era um, depois da conversão era outro. Pedro antes negava Jesus, depois ele passou a ser uma pessoa disposta e alegre por sofrer por Jesus. Tanto que a tradição diz que quando Pedro foi crucificado, e muitos foram crucificados, o Império Romano, na época de Tito, Domiciliano, não estou me lembrando exatamente qual imperador, crucificou muito judeu do lado de fora dos muros de Jerusalém, do Império, para que
todos aqueles pudessem ver isso diante de revoluções que houveram dos judeus contra o Império Romano, que durou aproximadamente até 135, se não estou enganado, depois de Cristo, e que culminou com a dispersão total do povo judeu, que veio se reencontrar como nação em 1948. Olha só, quase 1900 anos, né? Que esse povo ficou rodando por aí sem nação, desde a época que o Império Romano espalhou todo mundo, crucificou muita gente. E Pedro foi um dos crucificados que disse assim: olha, eu não posso ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Onde já imaginou que um homem desse podia fazer isso? Um homem que negou Jesus 3 vezes, só porque alguém disse para ele assim: você anda igual a eles, e já te vi com eles, e sua roupa é igual a deles. E Pedro falou: eu não. E agora o cara... Então, antes da conversão é um, depois é outro. Paulo era um, depois da conversão, passou a ser outro. Nós temos casos no Novo Testamento, como Maria Madalena, que era uma antes da conversão, e depois da conversão, outra. Então, o Evangelho chega em um lugar a mudanças, o Evangelho chega em famílias a transformações, chega no coração das pessoas, as pessoas são transformadas. Então, olha o que Paulo está levando para Macedônia. Como que Deus direciona as coisas direitinho. Paulo entra lá, num lugar completamente dominado. E é interessante aqui, isso aqui é um ponto histórico, não está aí nas Escrituras, que um dos pensamentos do Alexandre o Grande, quando ele começou as suas conquistas, tanto no lado oriental como ocidental, e o romano também talvez isso, era unir todo mundo num povo só. Essa era a ideia do império. A ideia do império era ir conquistando e fazendo tudo um povo só, não é? E agora Paulo vai entrar nas regiões de Alexandre o Grande com a mesma proposta: unir todo mundo debaixo de um povo só, o povo do Cordeiro, o povo de Cristo. Portanto, irmãos, pregar o evangelho para alguém é a mais poderosa ajuda que nós podemos oferecer. É mais poderoso do que qualquer outra ajuda que eu e você possamos dar a uma pessoa. Amém? Vamos concluir isso, né? Eu gostaria de encerrar com algumas aplicações bem rápidas. Primeiro, Cristo é o Senhor da igreja. Nós precisamos entender isso, né? E a gente precisa estar sensível a essa direção. A gente precisa entender isso e a gente precisa sempre estar sensível à orientação e a direção do nosso Deus. Como é que a gente faz isso, pastor? Igreja precisa orar junto, gente. Igreja precisa estar junto, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Pastor, eu não consigo vir aqui segunda-feira. Quantos de vocês aqui vêm no culto de domingo à noite? Levanta a mão aí. Tem muito mais gente do que aqui de noite. Não é só essas mãozinhas que se levantam aqui de noite. Aqui de noite está cheio. Não vem muita gente aqui? Essa sala aqui embaixo de oração fica vazia, irmãos. Ela funciona de 6h30 às 7h. São poucas pessoas que vão ali. Às vezes a pessoa entra, senta aqui, conversa, brinca, e aqui embaixo está vazio. Tu não pode vir na segunda? Vai lá no domingo, cara, ora. Coloca a tua igreja, coloca o povo. Você sabe como é que eu oro aqui embaixo? Eu vou lá, não é? Ajoelho, não peço nada por mim. Quer dizer, peço não pelo Paulo, peço pelo pastor que vai pregar. Às vezes sou eu, né? Então, eu oro por cada banco dessa igreja, cada pessoa que vai sentar aí. Eu oro para que Deus abra a visão da igreja, que seja uma noite incrível para o Senhor. A gente precisa orar pelo mesmo propósito, pela mesma missão, pela mesma visão. Segunda-feira a gente vem para cá, mesma coisa. Antes da gente abrir para a gente orar pelas questões pessoais, existem pedidos que são direcionados. E seria muito interessante que o povo de Deus se unisse nesse propósito, porque é assim que Deus se revela à igreja, gente. Uma igreja unida, uma igreja junta. A gente tem visto isso no livro de Atos, como foi o concílio, como é que foi a decisão do Tiago, uma sabedoria que veio do céu, aquilo ali. Porque a igreja está junta, no mesmo propósito. A resposta do concílio, aquilo pareceu bom a todo mundo. Por quê? Porque foi do Senhor. Quando é do Senhor é diferente.
Então nós precisamos estar sensíveis à direção do Senhor. Portas fechadas podem ser apenas de redirecionamento. Não é Satanás, não é punição de Deus. Às vezes nós é que estamos obstinados. A gente quer que a coisa seja daquele jeito. Aprendemos assim, queremos fazer assim na nossa casa, achamos que só deve ser desse jeito, e Deus está redirecionando para outro lugar. E por último, a mais poderosa ajuda que nós temos a oferecer por uma pessoa é o evangelho que chegou no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse texto maravilhoso. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos. Nos desperta para a honra e glória do teu nome. Nos faça entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do poderoso Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus te abençoe.